Olá, meus caros, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu queria te fazer uma pergunta. Você já reparou que é extremamente possível e hoje em dia até meio que normal as pessoas estarem cercadas de outras pessoas e mesmo assim se sentirem extremamente sozinhas, extremamente solitárias? E o que eu percebi muito cedo na minha vida? Que isso vem de uma carência. E por que eu percebi isso muito cedo? Porque eu me sentia exatamente assim. Principalmente na época da minha adolescência ou como um jovem adulto, esse vazio interior mesmo cercado de outras pessoas. E o que eu aprendi? Que isso vem de uma carência. Isso vem de uma imaturidade e isso geralmente não vem da falta do outro, mas vem da falta de mim mesmo, de certa maneira, da falta dessa construção de vida interior. E por que isso acontece? Percebam que o homem, quando ele não tem vida interior, ele não tem um propósito e ele também não conhece a si mesmo. Então ele fica meio que perdido, como um barco solto no oceano. E isso gera uma angústia para qualquer ser humano, porque nós não fomos feitos para isso. Nós somos feitos para atingir algo, para atingir bens maiores, superiores. Vocês sabem que eu falo muito aqui da construção de valores, virtudes e sabedoria. Então, é claro que isso causa em qualquer pessoa um sentimento ruim, uma tristeza. E sempre que nós temos algo que nós sentimos que está errado, nós temos duas opções de ação. Ou nós podemos lidar com isso, olhar para esse ponto doloroso e tentar arrumar, consertar, gerar a força para poder vencer e lidar com o problema no fundo. Ou eu posso ignorar isso. E quanto mais eu ignoro, mais esse problema vai crescendo. É como uma ferida que vai infeccionando e vai gerando mais dor e vai gerando mais essa coisa assim de crescimento, né? Vai gerando mais angústia. E conforme isso vai acontecendo, eu preciso de distrações. E aqui surgem os vícios. Então, por exemplo, quando um homem se vicia em algo, geralmente é porque ele não quer olhar para algo que precisa ser resolvido. Então, no fundo, geralmente os maus comportamentos, eles não são a causa do problema. Eles são apenas um sintoma. Eles são um sintoma daquilo que aparece no mundo, que aparece na tua ação, né? No teu comportamento. Mas se a gente for olhar, tem uma raiz por trás e geralmente está conectada com isso que eu acabei de demonstrar, com esse vazio interior ou com esse problema maior que você não quer resolver, ou não gostaria, ou às vezes nem conhece direito. E onde que entram os relacionamentos aqui? Percebam que a maioria das pessoas, por ter esse vazio existencial, por ter esse buraco interior e por não quererem ou não saberem como lidar com isso, começam a se relacionar com outras pessoas, mas não por suficiência, não por algo bom, não querendo ajudar ou ter um relacionamento saudável, mas sim como uma forma de distração. Ou seja, é como se você estivesse usando a outra pessoa para tampar uma carência interior. Você não está pensando como você pode servir aquela pessoa, mas sim como essa pessoa pode te servir. E é claro que isso é extremamente maléfico para o relacionamento. Não existe um relacionamento profundo, íntegro, verdadeiro, saudável dessa forma. Por isso que eu digo, uma pessoa carente, ela não tem condição de ter um relacionamento saudável, seja de amizade ou seja um relacionamento amoroso, porque são como sanguessugas, elas querem tampar esse buraco, então começam a usar a pessoa. E a gente nunca pode usar outro ser humano como meio para algo, como para atingir um fim que nós gostaríamos de atingir. E é claro que aqui gera um ciclo vicioso, onde eu estou carente, eu estou mal, eu estou com um vazio interior, eu começo a me relacionar de maneira carente, então de uma maneira superficial, o que gera um resultado que não suprime essa dor que eu sinto no peito, porque eu percebo que eu preciso de profundidade, eu preciso de relações verdadeiras, não tenho capacidade de entregar, então vira um ciclo de relacionamentos ruins, vazio interior, sentimento ruim, e não resolver o problema e fica nessa, e fica nessa, e fica nessa. Então, é possível viver uma vida inteira dessa forma. E é claro que isso é muito maléfico.
E o que me ajudou a vencer esse ciclo? Porque eu era exatamente assim, tinha que estar me distraindo o tempo todo, ou com pessoas, ou com vício em compras, vício em baladinha, em churrasco, seja o que for, apenas coisas que realmente ficavam me distraindo. E ficar só era insuportável. Então, como que eu consigo resolver isso? Para resolver isso, eu vou ter que ter a coragem, que é Platão ou Aristóteles, agora nem lembro, falava que é a primeira virtude que um homem deve se concentrar. É Aristóteles, quase certeza. Então, por quê? Porque para adquirir outras virtudes, ou seja, outras forças, eu preciso da coragem em primeiro lugar, para encarar as coisas que eu preciso lidar, os vícios que eu preciso vencer. Isso é a primeira etapa do autodesenvolvimento. Então, coragem para poder encarar as coisas que estão erradas na minha vida e querer alicerçar a minha existência, querer entender para onde que eu estou indo, querer entender as coisas que eu estou fazendo de errado, que não me levam para onde eu quero ir, quais são os meus sonhos, quais são as coisas que eu estou fazendo de errado. Então, é esse exame de consciência que me coloca os pés na realidade. Quais são as coisas que eu estou errando e colocando a culpa nos outros? Todas essas coisas acabam estagnando a nossa vida. E a partir daí, me posicionando na realidade, eu começo a gerar os fatores para ter vida interior. Ou seja, me tornar mais forte e conseguir ser assim útil para outras pessoas. Porque um relacionamento, apesar de ser muito bonito esse negócio, as pessoas têm que me amar pelo que eu sou, isso não é uma realidade, principalmente se você for homem. As pessoas gostam de nós pelo que nós podemos oferecer, pelo que nós podemos fornecer. E com o tempo elas acabam gostando da gente, acabam gostando pelo que nós somos mesmo. Mas se nós não servirmos a alguma coisa para a sociedade, ela nos gospe, elas não querem saber da gente. Vocês conseguem entender isso? E muitos homens caem nessa falácia, que as pessoas precisam me amar pelo que eu sou. E acabam tomando porrada e não conquistando nada. Então é hora de começar a pensar como que eu posso servir aos outros e como que eu posso me tornar mais interessante para que as pessoas possam gostar de mim e eu também possa servir alguma coisa a elas. Então, sabe aquele tipo de pessoa que quando você está conversando com ela, ela tem algo a acrescentar à conversa? Ela tem assunto, ela tem cultura, ela sabe resolver problema, ela não fica se vitimizando, fofocando da vida dos outros. Isso é uma pessoa que tem vida interior. Ou seja, ela lê, ela estuda, ela trabalha, ela treina, então ela conhece da vida, ela se desenvolve, ela te puxa para cima. Esses dias mesmo eu compartilhei um vídeo no Instagram que eu falei que ia comentar, não comentei, vou comentar agora. De um corredor, um cara que já correu maratona em sub 3 horas, o cara é foda da corrida, assim, o cara é muito bom. E aí ele tá correndo uma prova de 5 km lá, que é uma prova curta. Não sei, eu não conheço esse cara, tá? Eu só vi esse vídeo e entrei no Instagram dele, então a informação não sei dar com profundidade. Mas ele estava correndo uma prova de 5 km, não sei porquê. E ele estava correndo no pace tranquilo, então ele estava correndo sem querer bater recorde dele e tal. Só que aí ele tá gravando e aí ele encontra um rapaz que deve ter, sei lá, uns 18 anos, dá pra ver que ele é bem jovem. E aí ele fala, esse cara aqui tava dando tiro e parando, ou seja, correndo muito rápido e parando. E aí eu falei, cola comigo que nós vamos correr de maneira constante. Nós vamos terminar essa prova sem você fazer isso. Só cola comigo que eu vou te ajudar. E aí o moleque vai lá com ele, eles correm num pace de 6:20, 6:30, que é bem tranquilo, né? Só que ele vai motivando o gurizão, ele vai motivando o rapaz, assim, cara, vamos comigo, me segue. E vai trazendo ele junto até o cara conseguir terminar a prova, sabe? E é muito legal esse vídeo. E é isso que é um relacionamento profundo e verdadeiro, de certa maneira. É alguém que tem algo para dar, tem algo para servir ao outro, tem algo para ajudar. Ele mudou a prova daquele menino. Dá para ver o tanto que ele fica emocionado quando termina. Era a primeira prova dele, né? Ele não estava com a estratégia correta. Aí vem o cara que tem a estratégia e ajuda ele. Entende? É legal estar perto de pessoas assim. E é bom que você se torne uma pessoa assim. Que você busque essa força. Então ele conseguiu ajudar porque ele já entendia muito de corrida. O cara era maratonista e os caramba. Então olha como é bonito isso. E como é interessante a busca por se tornar alguém assim que consegue ser útil na vida do outro. E o que é o mais interessante? Quando você vive dessa forma, você acaba atraindo pessoas assim também.
É o que Santo Tomás de Aquino chamava de idem velle, idem nole, ou seja, pessoas que são amigas de verdade, elas vão amar as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Então, se você está buscando cultura, buscando a vida interior, o fortalecimento, construção de virtudes, você vai acabar atraindo pessoas assim também. Lembra que virtuoso anda com virtuoso, não tem jeito. E isso é muito bom. Então busque realmente, se você sente essa carência, se você sente que os seus relacionamentos são superficiais, pare de olhar para fora e comece a olhar um pouco para dentro. Perceba as coisas que você não quer mais, perceba as coisas que você quer construir e monte uma rotina, uma jornada, um trajeto, ações que vão te aproximar desse teu objetivo. E é claro, conte comigo para o que você precisar. Te encontro no próximo vídeo e se você gostou desse conteúdo e você quer que o YouTube recomende isso para mais pessoas, se inscreva aqui no canal, deixe o seu comentário, compartilhe aí com as pessoas que você gosta, que isso ajuda muito o canal a crescer. Tá bom? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.